Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Jai Shri Radha Vrindavana Chandra Ki Jai. Hare Krishna, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos para a nossa live, retornando a essas lives semanais. Eu fiquei um pouquinho, alguns dias longe. Gurudeva, né, estava aqui no Brasil, depois eu também tive que fazer alguns trabalhos, mas agora vamos retomar essa consistência, né, semanal, para que a gente possa trazer esses assuntos aí relacionados à espiritualidade. Então são todos muito, muito bem-vindos. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou prestando as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais. Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtottara Sata Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. E também presto as minhas humildes reverências aos pés de lótus do meu Shiksha Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja. Presto as minhas reverências para todo o nosso Guru Varga, para todos os mestres e mestras da nossa sucessão discipular. Shalom, Hare Krishna, seja muito bem-vindo. E então vamos falar sobre esse assunto, né? Hoje eu resolvi colocar duas opções para que a gente pudesse ter um norte, né, do assunto que a gente vai tratar aqui. Para quem não viu, eu gravei 8 lives sobre meditação nesses últimos tempos. As primeiras estão lá no meu YouTube, tem algumas aqui também, então dá para encontrar. Eu vou tentar colocar todas no mesmo lugar, mas dá para encontrar um conteúdo bastante legal sobre meditação, como ela é, um aspecto mais profundo da meditação que vai além do bem-estar físico e mental que a gente tanto quer também. Então, por isso que eu coloquei como opções hoje para vocês escolherem o tema, ou meditação ou karma. Muita gente, né, foi por um voto que o karma ganhou, então era o nosso karma mesmo, não podia deixar de fazer a piadinha, né, do karma. Então vamos falar sobre karma hoje e eu gostaria muito que vocês ficassem à vontade para fazer perguntas, tá? Se eu não souber qualquer pergunta, eu vou na hora avisar para você e pergunto para o meu mestre espiritual, pergunto para os meus irmãos e irmãs espirituais mais velhos. E eu estou aproveitando aqui para mandar para as pessoas que eu já estou ao vivo, para avisá-las. E peço que vocês também enviem um aviãozinho aí, tá? Envia para os amigos, que é sempre bom ter a oportunidade de falar sobre assuntos espirituais a partir de uma fonte fidedigna, tá? Então, todas as coisas que eu vou expor aqui para vocês sobre karma não são provenientes da minha opinião pessoal, né? Não é simplesmente o que eu acho, não é simplesmente o que eu li em várias fontes e consegui compilar com a minha mente. Eu estou passando para você agora essa instrução védica, que vem de uma sucessão discipular, que vem sendo passada de mestre, para discípulo, para mestre, para discípulo, e assim a gente pode ter certeza daquilo que está sendo falado e não a gente ficar nessa insegurança, né? Será que eu vou, nessa próxima hora, será que eu vou investir meu tempo em alguma coisa fidedigna ou não? Sejam muito bem-vindos, Govinda Priya Devidasi, Nitai Chand Prabhu, sejam todos bem-vindos, Ricardo, todos muito bem-vindos. Então, para você saber que essa hora aqui que a gente vai conversar é um bom investimento, é por isso que eu sempre começo prestando reverências para os meus mestres espirituais. E eu recebi uma mensagem aqui, mas esquece, depois eu respondo. Acho que alguém está tentando entrar e não conseguiu. Mas tudo bem, vamos na hora certa, as pessoas vão chegando. Então vamos lá, pessoal. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu gostaria muito de poder ver vocês. É esquisito, né? Ficar falando assim com as pessoas sem saber se vocês estão me escutando, se está fazendo sentido ou não. Então eu peço a gentileza de vocês escreverem, podem falar, está fazendo sentido, não está, vai por esse caminho, façam perguntas, me ajudem aí a tornar esse momento mais útil possível para vocês, tá? Porque esse é o meu serviço, então por favor me ajudem a fazer esse meu serviço. Vamos começar aqui com a definição do karma, né? O que é karma? Karma. Essa palavra é de origem sânscrita e significa literalmente ação. Ação. É uma palavra neutra. Geralmente quando a gente ouve karma, a gente pensa em coisas negativas. Ai, fulano de tal é meu karma. Mas a gente precisa sempre... Oi, Raik, seja bem-vindo. Muito obrigada.
a gente sempre precisa lembrar que a palavra karma significa simplesmente ação. Essa ação, ela pode resultar em coisas positivas e em coisas negativas. Então eu preciso qualificar as minhas ações, categorizar as minhas ações, para saber o que eu estou plantando e o que eu estou colhendo. Eu até botei no título da live, karma, plantar e colher. Então, como que funciona essa ciência do karma? E por que eu falo ciência? Ciência é algo que você pode medir, comprovar e repetir. E o karma é assim. Tudo que você faz de positivo volta positivo para você. Tudo que você faz de negativo volta de negativo para você. O problema é que essa conta, ela é muito maior do que a gente imagina. Quando a gente tem uma mente muito fechada e muito imediatista, muitas vezes o karma parece não fazer sentido. Então a gente vai elaborar aqui, vamos construir esse conceito de karma, o verdadeiro conceito de karma, para que a gente possa compreender que não existe erro nessa lei. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu pego essa tampinha aqui e jogo para cima, ela cai, obviamente. Todas as vezes que eu jogar, ela vai cair. Pode até cair em mim. Ela vai cair. Todas as vezes que eu jogar isso aqui, ela vai cair. Isso é ciência, isso é a lei da gravidade. Então, a lei do karma também pode ser observada, vivida, repetida e mensurada. Agora, vamos lá. O que é a fundamentação para eu dizer que isso é científico? A gente pode observar a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Sempre, toda ação tem uma reação de mesma intensidade, só que em sentido oposto. Então, é o que bate e volta, entende? E volta na mesma intensidade, só que você mandou para lá e vem de cá. Então, toda ação que você faz retorna para você inevitavelmente. E quando eu falo para você que essa conta é muito maior do que a gente imagina, eu já estou supondo que você entende quem você é. Eu até botei uma tirinha, uma piadinha aí nos meus stories, né? Que era um senhorzinho velho sentado no sofá com um menininho super novo, deve ter, sei lá, 4 ou 5 anos de idade, no máximo. Aí o menininho olha para o senhor e fala assim: pois é, na sua idade eu também não acreditava em reencarnação. E eu achei isso muito engraçado, porque é justamente isso. Se a gente não entende quem somos nós como seres humanos, por que a gente está viajando aí vidas e vidas nesse universo, de onde que a gente veio, o que estamos fazendo e para onde a gente vai, talvez o karma pareça uma grande besteira mesmo. Quando a gente não tem essa bagagem de conhecimento espiritual, quando a gente só lê os livros assim de um mestre e de outro, de pseudomestres, sabe, de escolas de yoga aqui e ali, sem uma fundamentação, a gente se perde muito. É por isso que eu estou trazendo para vocês a verdade, os Vedas. E não com a minha opinião, eu estou repetindo as palavras que vêm diretamente dos nossos mestres espirituais. Então, para a gente se situar aqui, muito boa noite, Eveline, seja muito bem-vinda. Para a gente se situar aqui sobre o karma, e para entender por que a conta é mais longa do que a gente imagina, nós precisamos saber quem somos, não é? Quem sou eu, quem é você? Somos seres humanos, obviamente, estamos aqui interagindo, estamos interessados em saber o que é o karma, estamos querendo entender o que é essa coisa de karma para poder melhorar a nossa vida. Então, temos em comum esse objetivo de ser feliz. Todo mundo está aqui em busca de uma resposta. Esse tema chamou a sua atenção por algum motivo. E esse motivo, com certeza... O som tá bom, né, gente? Esse fone aqui é outro, eu não sei, qualquer coisa me avisa, tá? Então, esse objetivo, com certeza, é de gerar mais bem-estar para você mesmo. Entende? Esse bem-estar que você quer gerar é a fuga do sofrimento. Então, todo mundo quer ser feliz. E aí, eu vou ler para vocês um verso do Bhagavad Gita que fala, que todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Portanto,
Ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. O que isso quer dizer? Eu e você estamos respirando, certo? Nós estamos respirando e a ação de respirar, ela tem consequências. A mais óbvia de todas é nutrir o meu corpo, é me manter viva. Mas também tem outras consequências que eu nem penso. Eu posso estar inspirando aqui agora e milhares de micro-organismos podem ser mortos pela minha respiração. Então, mesmo parada, sem fazer nada, simplesmente respirando e existindo, eu estou impactando a minha existência e a existência de outros. Então, o que é o karma? Como fazer para evitar o karma negativo? Como colher logo os frutos do nosso karma positivo? É tudo isso que a gente precisa fundamentar aqui. Então, sabendo que você é um ser humano em busca da felicidade e que você já viveu muitas experiências e ainda está em busca dessa felicidade, imagina a quantidade de ações que nós fizemos não só nessa vida, mas em outras. Para quem, se por acaso tiver alguém que ainda tem um pouco de dificuldade nessa questão da reencarnação, tem um vídeo específico só sobre isso também, para que você entenda por que a reencarnação é um fato, tá bom? Não é nenhuma especulação, não tem nada de misticismo. É simplesmente a verdade. E a gente pode olhar essa verdade com a nossa mente ampla. Porque senão, gente, vamos lá. Por que uma criança de 2, 3 anos sofre um acidente? Ela nunca fez nada para ninguém. Essa criança é maravilhosa, é um amorzinho puro ali, mas aconteceu uma coisa muito grave, muito ruim, ou ela tem pais que são muito ruins. Por que essa criança mereceu isso? Então nós precisamos, para responder uma pergunta difícil dessa, a gente precisa expandir a nossa consciência e não ficar olhando a lei do karma com os nossos olhos limitados materiais. Porque não vai fazer sentido mesmo. Por que coisas boas, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É isso que nós precisamos entender. E quando a gente entende o karma, olha que interessante. Esse assunto do Karma Yoga é o 3º capítulo do Bhagavad Gita. Então, o 1º capítulo ele dá um resumo aqui do que é a história. O 2º capítulo ele já começa a conversar mesmo com Arjuna. No 3º capítulo ele começa falando sobre karma, porque ninguém fica sem fazer karma nenhum segundo. Para ilustrar isso, eu vou contar uma história, tá? Se você já escutou essa história, fica aí, porque toda vez que a gente escuta uma história que um mestre contou, a gente pega outra percepção dela, tá? Então, era uma vez um burro e um cachorro. Esse burro e esse cachorro tinham um mesmo mestre em comum, que era um lavador de roupas. Lá na Índia antiga não tinha máquina de lavar. Então, os lavadores de roupas, eles saíam pela vila coletando roupas sujas das pessoas para poder lavar e depois entregar. E Sitê, Haribol, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Acho que o meu negócio tá sujo, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que estava sujo, gente, até aparecia. Tá. Então, como não tinha máquina de lavar, ele oferecia esse serviço de lavador de roupa, de lavagem de roupas, e ele usava o burro para carregar a carga. Ele tinha 2 cestos assim, um de cada lado do burro, e ele ia colocando as roupas sujas de um lado e depois ele colocava as roupas limpas do outro. E todo santo dia o burro carregava muito peso. Imagina uma vila inteira, quilos e quilos de roupas sujas, indo e voltando do rio. E aí o burro, todos os dias, fazia esse trabalho pesado e no final do dia, o dono dele não dava comida para ele, não. Ele ainda batia, sai daqui, burro. E mandava ele ir pegar resto de comida lá no mercado. Porque ele não queria se dar o trabalho de gastar com aquele bicho que ele ainda teria que manter. Por outro lado, o cachorro sempre estava com o potinho de ração cheio, sempre ganhava uns carinhos do dono. O dono, o mestre dos dois, adorava aquele cachorro. O cachorro também era muito competente. Ele cuidava da casa e guardava a casa como ninguém. E fazia com que o lavador de roupa e a família dele se sentissem super seguros. Até que o burro ficou observando aquilo, né?
Ele olhava e falava, mas cachorro, vem cá, deixa eu conversar com você. E o burro começou a perguntar para ele, como é que é isso? Por que eu tenho que carregar a roupa todo dia e você não tem que fazer nada? Eu ainda apanho no final do dia, tenho que buscar comida, resto de comida no mercado, e você ganha carinho, ganha petisco, ganha tudo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que o nosso mestre ama você e não ama a mim? Aí o cachorro olhou para ele e falou assim, olha, na verdade, cada um faz o trabalho que consegue. Eu não ia conseguir carregar essas roupas todas. O meu trabalho é prestar atenção, é cuidar aqui da casa do nosso mestre. Aí o burro falou, tá, mas não é justo. Não é justo. Por que eu tenho que fazer esse trabalho? E, boa noite, Everson, seja bem-vindo. E por que eu não posso simplesmente ficar fazendo que nem você? O cachorro falou, olha, você não sabe fazer o meu trabalho. E eu não sei fazer o seu, então cada um faz o seu trabalho, pronto, e acabou. A gente só tem que obedecer ao nosso mestre. Aí o burro não se conformou. Ele falou, tá, cachorro, me conta aí, que história é essa? Qual que é o seu trabalho? O cachorro falou, olha, toda noite eu tenho que ficar de olho. Se chega alguém estranho, eu começo a latir. Au, 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 pra avisar o meu mestre. Aí ele já fica esperto, sabendo se tem um ladrão ou se tem uma pessoa aqui querendo fazer alguma coisa. Aí o burro falou, é fácil. Muito fácil esse seu trabalho. Quer saber? Eu vou fazer o seu trabalho. Eu mesmo vou ficar de olho. Se chegar qualquer estranho, eu vou fazer um reco. Eu vou fazer um barulho para poder avisar o nosso mestre que tem alguém. E assim chegou a noite, né? Depois que o burro apanhou, foi no mercado tentar comer um resto de comida, voltou para a propriedade. E aí ele viu que tinha algumas pessoas chegando. E no meio da noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, ele começou a fazer um barulhão e o cachorro só olhando. Reco, 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 reco. E não parava mais, porque o dono não saía de dentro da casa. E reco, reco, reco e reco. E nada do dono da casa sair. Até que quando o dono saiu, ele pegou um pedaço de pau e ficou com tanta raiva daquele burro que ele bateu no burro, coitado. Bateu no burro até ele morrer. Aí o burro morreu, né? O fantasma do burro falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? Como assim? Ele simplesmente me bateu tanto ao ponto de me matar? O homem, o dono daqueles dois animais, pensou que o burro estava doido. Ele nunca imaginou que o burro ia avisar sobre um ladrão. Ficou muito irritado porque ele não estava deixando ele dormir e deu cabo da vida desse infeliz. E aí? É uma história polêmica, não é? Como que significa isso? O que significa isso? Como conciliar tudo isso? O primeiro ponto é que todos fazem uma ação, querendo ou não. O cachorro, por natureza, tinha essa função de guardar, cuidar. O burro, por natureza, tinha essa função de carregar peso. Essas duas funções eram naturais a cada um daqueles animais. Quando o burro... Quando o burro tentou se meter lá no trabalho do cachorro, o que aconteceu? Ele não fez o trabalho direito, irritou o dono dele e acabou se dando muito mal. E o cachorro, que também não estava, né, acabou ficando quieto ali, vendo o que estava acontecendo, não fez o trabalho dele. Também levou bronca, que eu esqueci de contar. Então, veja só. Cada um de nós tem uma natureza. Cada um de nós nasce num país, cada um de nós tem um contexto familiar, cada um de nós tem talentos, aptidões. E quando a gente utiliza esses recursos naturais com o propósito de fazer o bem, e não só o bem, eu vou chegar lá, mas principalmente com o propósito de fazer o bem, a gente está seguindo uma linha de ação favorável. Agora, se a gente quer ser outra coisa, se a gente não aceita a nossa origem, as nossas competências, os nossos talentos, se a gente cisma em querer fazer o trabalho dos outros, quer ser igual ao outro, se compara com o outro, a gente vai acabar sofrendo as consequências disso. Por isso que Krishna, ele fala aqui para Arjuna, nessa conversa deles, que, gente, por favor, leiam, é tão maravilhoso.
Porque essa conversa aqui abrange todos os aspectos do karma. A gente entende que história é essa, que conta é essa que a gente vem fazendo desde tempos imemoriais. Então veja só, quando a gente age como o burro, a gente não reconhece a nossa própria natureza. Ou a gente não reconhece, ou a gente rejeita a nossa própria natureza. E agora? Tá, tudo bem que o burro era maltratado, né? Que tinha esse a mais aí do que estava acontecendo, mas a natureza dele não era ser cão de guarda. Se ele fizesse o trabalho dele muito bem feito, talvez ele não tivesse morrido. Ele teria que aguentar o contexto que ele estava inserido, mas ele não teria morrido e poderia continuar a vida dele. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que história é essa de burro e de cachorro? Nós precisamos entender por que viemos aqui. E é claro que cada um de nós tem porquês diferentes, certo? Tem alguns aqui que são professores, outros são médicos, outros são isso ou aquilo. Cada um tem um porquê, cada um tem um motivo para agir. Cada um tem, por exemplo, tem gente que tem filhos e faz tudo pelos filhos, tem gente que faz tudo pelo relacionamento, tem gente que faz tudo pelo guru, tem gente que faz tudo por diferentes motivos, ocasiões e pessoas. Mas por trás disso tudo, mesmo com as nossas diferenças, lembra lá no começo que eu te falei? Todos nós estamos buscando felicidade. Eu posso ser médica buscando felicidade, contentamento, buscando me sentir inserida na sociedade, fazendo meu dever, me sentindo bem, curando as pessoas. Eu posso ser professora também para poder educar, para poder passar o meu conhecimento e me sentir bem. Esse sentir bem é comum a todos nós. O burro só queria reconhecimento, o cachorro também. Todos nós só queremos nos sentir bem com aquilo que fazemos. Mas o que é se sentir bem? E por que o karma está tão emaranhado nisso tudo? Lembra que eu falei que karma significa ação? E que a terceira lei do Newton fala que para toda ação existe uma reação? Então, a gente precisa entender que nós não podemos mais pagar de vítimas do universo. Não dá mais para pagar de vítima. Tipo, ai, por que isso aconteceu comigo? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci no Brasil? Todos nós aqui podemos nos perguntar isso. Por que eu nasci nessa época? Por que isso? Por que aquilo? Enquanto a gente questionar, assim como o burro ficou fazendo, mas por que eu não posso ser guarda? Por que eu nasci burro? Por que isso e aquilo? Enquanto a gente questionar de maneira estreita, né, que nem um burro mesmo, que só consegue enxergar o que está ali, né, com a mente de cavalo, a gente vai se colocar no papel de vítima. E, gente, além dessa lei da ação e reação, a gente também conhece a lei da física do eletromagnetismo. A gente atrai aquilo que a gente é. Então, se eu me coloco no papel de vítima, porque eu sou brasileira, porque eu sou mulher, porque é tão difícil, porque isso, porque aquilo, eu atraio situações para validar essa minha crença. Então, eu estou falando de várias leis aqui, emaranhadas, várias leis que estão juntas. E nós precisamos conhecer essas leis como elas são. E não como os livros, alguns maus livros de autoajuda ficam falando por aí. O karma é muito mais complexo do que eu fazer uma boa ação hoje e esperar um bom resultado amanhã. Lembra que nós somos seres infinitos? Gente, não teve tempo nenhum em que eu não existisse. Eu sempre existi. Eu, alma, sempre existi. Deus sempre existiu. Cada uma dessas centelhas divinas que estão assistindo aqui juntas, sempre existiram. Nós somos almas não nascidas, eternas e imortais. Essas três características trazem junto com elas infinitas possibilidades de karma, ação que nós fizemos ao longo dessa trajetória. A partir do momento em que nós, como almas, utilizamos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, o nosso poder de discernimento,
para executar qualquer ação, esse emaranhamento do karma iniciou. O início do karma vem a partir do desejo. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero tomar sorvete. Tô com vontade de tomar sorvete, está muito calor em Brasília, preciso de um picolé. O que eu tenho que fazer para isso? Bom, primeiro eu tenho que ter o dinheiro, depois eu tenho que pegar a bicicleta, o carro, ou vou a pé, vou até uma loja e compro esse sorvete para que eu possa consumir. Então tem um processo. Para uma ação simples como tomar um sorvete, tem um processo. Se eu quero um bolo, eu tenho que ligar para minha mãe e falar: mãe, faz um bolo para mim, uma torta de limão. Entende? Tem todo um processo para que as coisas que eu desejo aconteçam. Mas o desejo faz com que esses movimentos ocorram. Da mesma forma, cada um de nós, por mais incrível que isso pareça, tivemos infinitos desejos de viver experiências como homens, como mulher, nesse planeta, naquele planeta, nessa situação, naquela situação. A questão é que a gente não tem acesso a todo esse nosso histórico de karma, de ação e reação. E aí, às vezes, a gente fez uma coisa muito boa lá atrás, há muito tempo atrás, estamos colhendo o resultado disso agora e não entendemos por que merecemos tanto na nossa vida, ou o contrário. A gente está aqui ralando, se esforçando, sendo honesto e de repente acontece uma coisa ruim atrás da outra. Parece uma bola de neve. Mas a gente não sabe que conta é que a gente está puxando lá do passado para balancear agora. E tudo bem, eu acho que isso vocês já entenderam. Ação, reação, não tem como a gente querer que o karma funcione imediatamente, apesar de que às vezes acontece, né? Quanto mais você se purifica, mais o seu karma volta muito rápido para você, porque você vai diminuindo o seu karma. Mas antes de eu falar como acabar com o karma, eu preciso explicar por que vale a pena acabar com ele. Existem nos Vedas algumas seções específicas que te ensinam a fazer atividades piedosas para ganhar dinheiro, para ter bons filhos, bom marido, boa esposa, para poder ter fluência verbal, para poder manipular e persuadir as pessoas. Sabia que existe isso? Por que você acha que a hipnose nasceu lá na Índia? Que os grandes mestres muitas vezes controlam as pessoas à sua volta? Existem muitos materiais nos Vedas que ensinam como você fazer ações para conseguir determinado resultado. Isso vai para esse caminho do karma, da ação e reação, e também vai para o caminho do conhecimento. Mas como a gente está focando no karma, é disso que eu quero falar com você. Em determinada seção dos Vedas, existem algumas ações que você pode fazer. Por exemplo, doar roupas em determinado dia do ano, determinados alimentos para determinadas pessoas em tal época. Existem ações específicas em conjunção com os astros, em conjunção com a sua intenção, que fazem você, após a morte, ir para os planetas celestiais. Se a gente acredita nisso ou não, aí você vai precisar entender os Vedas. Não adianta achar que isso é coisa da minha cabeça, tem todo um contexto que a gente está construindo aqui de conhecimento, ok? Então, veja, nas outras religiões também aqui ocidentais, eles falam que a vida após a morte tem o paraíso e tem o inferno, não é isso? Seria mais ou menos o correspondente ao paraíso. Acontece que nós aqui na Terra estamos num planeta intermediário. Abaixo de nós tem 7 sistemas planetários infernais e acima de nós tem 7 sistemas planetários celestiais. Se você fizer determinadas ações aqui na Terra, você pode ser promovido aos planetas celestiais e viver em condições aparentemente maravilhosas. Lá tem néctar, você toma néctar, você é sempre jovem. Não existe limite para você sentir prazer em todos os sentidos. Lá você não precisa seguir regras e regulações. É desfrute mesmo, atrás de desfrute. É o que os islâmicos chamam, né, o portão do paraíso, que vai ter não sei quantas virgens, tem várias dançarinas maravilhosas.
E esses planetas de fato existem. Pessoas piedosas obtêm esse tipo de facilidade. E pessoas não piedosas, pessoas que fazem coisas erradas, obviamente também são transferidas para planetas inferiores, para condições de vida que são compatíveis com as ações delas. Tá dando para entender até aqui? Queria muito ver vocês, para ver como é que tá a carinha de vocês, se vocês estão entendendo, se eu tô indo muito rápido, me dá um feedback aí, tá? Se tá dando para... Vou até aproveitar e beber uma água. Então, pessoal, sim, a vida inteira é só karma. Karma, karma, karma. Ação, 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 que eu ouvindo. É isso mesmo. Então tá, a gente já entendeu que estamos num planeta intermediário, que tem coisas para cima, coisas para baixo. Dependendo das suas ações, você vai para um ou para outro. Mas eu não vim falar disso para você porque eu quero que eu e você possamos ir além do karma positivo e negativo. É interessante ir para os planetas celestiais? É interessante, é muito melhor do que a Terra. Só que tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha nessa questão dos planetas celestiais. Vamos supor que eu tenha um crédito no banco de 50 milhões de reais, tá? Se eu gastar 50 milhões de reais, o meu saldo vai voltar a zero. Então, eu tenho uma quantidade e eu utilizo. O que eu quero dizer com isso? O tempo em que você ficar nos planetas celestiais vai consumir o seu crédito positivo. Você vai zerar essa conta e vai ter que voltar para um planeta intermediário. É por isso que nós estamos aqui. Ou a gente veio lá de baixo para tentar se elevar, ou a gente veio lá de cima para tentar ir mais para cima ainda. Porque os nossos objetivos últimos, o nosso objetivo principal, não é só ser bom. E eu fiz uma live inteira sobre isso. Nosso objetivo é ser bom, mas ser bom é só o mínimo. Nós queremos ir além dos modos da natureza material, além da bondade, além da paixão e além da ignorância. Então o karma, ele nos deixa enredados nesses universos materiais, em vidas muito boas, em vidas muito ruins, em vidas mais ou menos, em vidas que parece que nada está acontecendo, porque a gente não empreende o karma, a ação, na sua neutralidade, para um propósito espiritual. Se o karma é neutro, karma significa ação. Eu é que dou um estigma positivo ou negativo para ele. Já que ele é neutro, eu posso aproveitar essa neutralidade e dar uma classificação espiritual para o meu karma. Aí a minha conta para de crescer, tanto para o negativo quanto para o positivo. Por quê? Fazer karma positivo é melhor do que o negativo? Claro que é. Obviamente, eu consigo riqueza, eu consigo saúde, eu consigo muitas facilidades. Mas, se eu ficar só concentrado em fazer atividades piedosas para me dar bem, eu não vou conseguir transcender o modo da bondade, por exemplo, que também é uma algema. É como o nosso Gurudeva diz. Qual algema você prefere para ficar acorrentado? Uma de ouro, uma de prata ou uma de ferro? Se você escolher a algema de ouro, ok. Mas você vai estar acorrentado ainda, você ainda vai estar preso. Então, é por isso que eu quero te apresentar o karma como ele realmente é. Porque se a gente só ficar falando, faça o bem, plante o bem, tudo que vai e volta, esses são conceitos verdadeiros e importantes, mas a gente não pode parar aqui. Porque senão nós vamos ficar nascendo e morrendo, em condições diversas, patinando, sem encontrar nada. Então, eu e você que estamos aqui hoje, vamos sair dessa live sabendo como utilizar a potência do karma, como transformar essa neutralidade não em algo positivo ou negativo que é referente à dualidade desse planeta, desse universo material, mas como transformar essa neutralidade em existência espiritual. Esse aqui é o grande pulo do gato dos Vedas.
muita gente chega nos Vedas para poder ter flexibilidade, vai fazer yoga. Tem gente que quer ser Deus e aí vai para o Jnana, vai para o Vedanta, na linha de Shankaracharya e descobre, né? Eu sou Deus, eu e Deus somos um, e aí tenta ser Deus. Então você pode ir para essa vertente, você pode ir para outra vertente, mas todas elas são algemas, sejam elas de ouro, de diamante, de prata, de cobre, de ferro. O propósito aqui da consciência de Krishna, da consciência de Deus, é tirar todas essas amarras do karma, para que a gente transcenda todas elas. Nosso objetivo aqui não é te ensinar o que fazer para se dar bem. Na verdade, o se dar bem também vai te gerar sofrimento mais cedo ou mais tarde. Nem que seja a velhice em si. Envelhecer é bom? É bom, porque você teve uma vida bem sucedida, você conseguiu chegar até uma idade avançada. Claro que envelhecer é maravilhoso, eu quero envelhecer. Eu quero ainda aproveitar bastante esse corpo nessa vida para fazer muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, envelhecer dói, é desconfortável, me traz dificuldades, me tira oportunidades, entende? Então, tudo que te traz coisas positivas também tem uma carga negativa. O que é essa carga negativa? Está vinculado à existência material. E nós que somos buscadores espirituais, por que nós somos buscadores espirituais? Porque nós estamos buscando transcender a realidade material. Ninguém aqui vai vender as coisas e vai sair por aí sem nada, dizer que isso é transcender o material. A gente aqui já passou dessa fase. A gente sabe que os recursos materiais podem e devem ser utilizados justamente para a gente poder transcendê-los. Se eu não tivesse um celular, uma internet, se eu não tivesse uma poltrona, se eu não tivesse todos esses apetrechos materiais, eu não poderia estar estudando. Esse livro aqui, obviamente, é material. Então, eu não preciso renunciar para me elevar. Assim como também eu não preciso me envolver demais em ações piedosas para me elevar. O grande segredo do karma é você empregar essa neutralidade dele em serviço ao Senhor Supremo. Isso é devoção. Isso é devolver para Deus a sua capacidade original de ser o controlador de tudo. Quando a gente faz karma de um jeito ou de outro, a gente ainda está se achando os controladores da nossa existência. Quando a gente quer criar alguma coisa, a gente está achando que nós somos os autores das coisas que se manifestam. Mas vejam só, quem é o criador, o mantenedor e o destruidor de tudo que existe nesses universos materiais e em qualquer outro lugar? Ishvara, o controlador supremo. Se a gente não aceita isso, agora eu vou pegar pesado, hein? Segura essa. Se a gente não aceita que Deus é o controlador supremo de todas as coisas, se a gente não usa a neutralidade do karma para servi-lo e ir além do positivo e do negativo, dessa dualidade material, se a gente não faz essas escolhas de fato, se a gente não acredita nisso e se a gente não pratica isso, nós somos invejosos. Invejosos de Deus. Nós queremos usurpar de Deus esse trabalho de realizar as ações. Enquanto a gente achar que faz alguma coisa, que somos nós que controlamos as coisas ao nosso redor, estaremos sendo vítimas dos modos da natureza material. Vamos lá. Agora tem um ruído. Ih, Haribol. Melhorou? Eu vou ficar segurando aqui. Deixa eu ver aqui. A Didi falou que veio de baixo. Até parece. Goranga falou. Na logo original da Gaudiya Mata, idealizado por Saraswati Prabhupada, tem, junto de Radha Krishna, Gaura Nitai e parafernálias transcendentais, uma impressora. Uma vez um devoto perguntou por quê.
por que aquela impressora estava ali. E ele disse: tudo usado a serviço de Krishna se torna transcendental. Nossa, muito obrigada. Eu amei isso. Melhorou, né? Obrigada, Didi. Anurada. Tá, é exatamente isso. Eu tô respirando. Eu compro roupa. Eu como. Não tem jeito de eu não fazer essas coisas. Não tem jeito de eu não pagar os meus boletos. Não tem jeito de eu abandonar as coisas e as pessoas em nome da espiritualidade. Isso não é uma opção. Isso, na verdade, é estupidez. É, acho que uma ingenuidade, né? De algumas pessoas que fazem isso. E a gente tem fase para fazer isso, né? Geralmente, quando os buscadores espirituais têm ruído no meu microfone... Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo... Se eu tirar, fica muito ruim. Se eu tirar, fica muito, muito ruim. Vou tentar falar mais alto, tá? Só me avisa se saiu o ruído, que aí já me ajuda bastante. É que tem um atraso, né? Conecta e desconecta o cabo. Vamos ver. Mas tá muito ruim sem? Porque esse cabo aqui tá me irritando. Acho que é por isso. Não tá bom também. Então tá. Ok. Vou continuar falando assim então, tá? Eu só esqueci o que eu tava falando. Tá, aqui nós precisamos utilizar o potencial do karma para superar essa dualidade material. E que ninguém, lembrei, que ninguém vai sair por aí deixando as coisas, vendendo as coisas em nome de uma falsa espiritualidade, porque isso é ingenuidade ou até estupidez mesmo. E eu tava falando que os devotos, geralmente, quando começam muito cedo, tem essa fase da renúncia, né? Que é o que Gurudeva diz, que é a renúncia do macaco. O macaco não usa roupa, o macaco não tem casa, o macaco só come frutas, mas ele não é renunciado, ele não perde a chance de se dar bem. Então, da mesma maneira, ninguém aqui precisa abandonar nada. Nós precisamos fazer isso que o Prabhu falou sobre a impressora. Tudo o que é utilizado para o serviço a Deus transcende os modos da natureza material. E, gente, não tem muito mistério para fazer isso. Para fazer isso, primeiro você precisa entender isso. Ah, muito obrigada, porque chega para mim um pouco atrasado quando vocês escrevem, tá dizendo que estão ouvindo bem. Muito, muito obrigada. Para fazer isso, primeiro é preciso entender isso. Primeiro é preciso sair dessa concepção comum do karma, de que a gente está aqui para tentar se dar bem. Então eu vou ser boa com as pessoas para poder colher o bem. Claro, tudo bem. É legal colher o bem. É muito bom receber de volta os seus esforços. Mas isso também te aprisiona. É algema de diamante ou de ouro. E nós não queremos algema, nós queremos liberdade. Então, eu tenho que usar... Eu vou repetir de novo, né? Eu vou repetir. Temos que utilizar a neutralidade do karma e oferecê-lo em serviço ao Senhor. Então, da próxima vez que você for arrumar a mochila do seu filho para ele ir para a escola, da próxima vez que você for ao seu trabalho, da próxima vez que você conversar com alguém, que você der os seus ouvidos para uma pessoa, ofereça isso para Deus. Como fazer isso? Primeiro, estabeleça um relacionamento com Ele, né? Quem é Deus? Como assim eu vou oferecer para Ele? Por quê? Por que as coisas são todas dele? Vocês estão vendo como quando a gente fala sobre karma, sobre ação e reação, sobre a conduta espiritual, tantos questionamentos surgem. É por isso que nós precisamos caminhar gradualmente na construção desse conhecimento védico. Isso é Bhakti Vedanta. Senão, a gente simplesmente pega conceitos soltos daqui e dali e não tem fundamentação para colocar em prática na nossa vida. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem é Deus e por que que Ele é o dono de todas as coisas, por que que eu vou oferecer as coisas para Ele?
Então, é preciso que a gente entenda quem somos nós. Somos almas espirituais. Eu vou dar um exemplo que eu gostei bastante, eu usei esses dias numa sessão. E aí eu tô repetindo esse exemplo para várias pessoas, porque eu acho que ficou fácil de entender. Sabe, vocês já ouviram falar daquele senhor, o Oscar Niemeyer? Deixa eu ver que horas são, já tá quase acabando, viu? O Oscar Niemeyer, né? Ele é um grande arquiteto, né? Ele é um urbanista, uma pessoa reconhecida mundialmente. E ele já faleceu, acho que ele estava com 101, 102 anos, se eu não me engano, mais de 100 anos. E ele teve uma vida bem sucedida. Ele, aqui em Brasília mesmo, a maioria dos monumentos foi ele que projetou. Tem coisas do mundo inteiro que utilizam os conceitos, escolas de arquitetura que utilizam os conceitos que ele ensinou. Então, pensa no Oscar Niemeyer, tá? Se você não conhece, não tem problema, mas imagina o Oscar Niemeyer na sua cabeça. Esse senhor, de 100 e poucos anos, já faleceu. Então, quando ele faleceu, ou ele foi enterrado, ou ele foi cremado, eu não sei. Mas eu sei que o corpo do Oscar Niemeyer, o corpo dessa pessoa, não existe mais. Já tem muito tempo que ele morreu. Então eu posso chegar à conclusão lógica de que o corpo do Oscar Niemeyer não é o Oscar Niemeyer. Ele não é aquele corpo que morreu. Também eu posso pensar, ok, e os projetos, os monumentos que ele deixou, os conceitos intelectuais que ele deixou nas universidades, essas coisas são o Oscar Niemeyer? As produções dele são ele? Eu também posso chegar a essa conclusão lógica de que não. Os monumentos projetados por ele não são ele. São uma ação efetuada por ele. Mas ele quem? Se ele não é o corpo que já está enterrado, se ele não é as produções intelectuais, aí eu vou apelar, hein? Será que ele é os valores e a moral que ele deixou para os filhos, para a família, para a esposa, para os netos, bisnetos? Será que ele é aquela lembrança boa que as pessoas mais próximas têm dele? Eu também posso dizer que não. Ele não é essas coisas. Ele viveu essas coisas. Todas essas coisas têm uma parte daquilo que ele é, mas não são a essência desse ser chamado Oscar Niemeyer. Quem é essa essência? Quem é essa essência? É a alma, é o espírito. Eu chamo de alma, soul, atma, alma. Essa alma do Oscar Niemeyer não morre. Não sei onde que ele deve estar, se ele deve ter reencarnado, se não, mas essa alma, o conhecimento que ele tem, toda essa bagagem de coisas que ele fez e deixou, não são ele, são dele. Deu para entender a diferença? Então, quando a gente fica querendo regular e controlar a nossa... Olha o Mukunda falando, ele foi um santo comunista. Dessa eu não sabia. Interessante, eu vou ler mais sobre isso, né? Por que será que eu usei ele como exemplo, né? Mas enfim. Então, a gente precisa entender que esses emaranhamentos, as coisas que nós produzimos, que deixamos, os relacionamentos que construímos, não são a gente. Eles são da gente. O que é esse da gente, do Oscar Niemeyer? O que é esse de da? É uma questão de posse. Mas vamos lá. Oscar Niemeyer de novo. Todo o dinheiro que ele ganhou, todo o reconhecimento, todos os títulos e prêmios, são dele mesmo, a alma dele guarda no bolso essas coisas e leva? Como é que funciona isso? Então eu quero que vocês vejam, através da lógica, que mesmo as coisas boas que a gente faz não são a gente e não são da gente. Agora, segura essa aí que vai ser difícil também. Vamos imaginar, eu não conheço a vida íntima do Oscar Niemeyer, tá? Então isso aqui é só uma suposição, é uma invenção, é um exemplo fictício.
Que fique claro. Vamos imaginar que o Oscar Niemeyer fosse uma pessoa nos bastidores muito maldosa, que ele humilhasse os outros, por exemplo. Vamos imaginar que ele fosse assim nojento, sabe, com as pessoas que trabalhassem para ele. Vamos supor também que ele tivesse cometido algum crime. Então ele já não era muito legal e cometeu um crime X, tá? Aí eu vou te fazer essa pergunta de novo. Essa ação, a grosseria dele, é o Oscar Niemeyer? O crime que ele cometeu é o Oscar Niemeyer? Não e não. Então, eu não estou usando isso para justificar, né, que, então se eu não sou as minhas ações, então eu posso fazer o que eu quiser? Não, né? Também não é bem assim. Isso aí a gente também já entendeu. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que sejam ações boas, legados positivos, ou sejam ações ruins, prejuízos que a gente cause para os outros e para o mundo, nada disso é a nossa essência. Então, quando eu falo de karma para você, ação-reação, quando eu te falo sobre como funciona essa lei e que a nossa conta é muito maior, que não dá para ficar tentando ganhar o que a gente plantou ontem, hoje, eu quero te convidar a ir além disso, para transcender o próprio karma. E o método eu já falei aqui, oferecer a Deus. Mas, de novo, quem é Deus? Por que eu tenho que oferecer para ele? Por que ele merece e eu não? Então, essas perguntas aí podem ficar para a próxima live, né? Se vocês tiverem mais perguntas relacionadas ao karma, ao porquê devemos oferecer todas as ações ao Senhor, por que ele é o controlador, de onde que vem, como é que começou esse karma, que ideia foi essa que eu tive de nascer aqui, por que eu pensei isso? Todas essas perguntas relacionadas ao karma, ação, reação, as nossas escolhas, também relacionadas ao livre-arbítrio, são muito interessantes de a gente conversar com base nos Vedas, com base no Bhaktivedanta, nessa linha de raciocínio que vai além dos modos da natureza material, ok? Então eu vou encerrar, já são 9h04, eu vou encerrar agora cantando o Mahamantra. Esse Mahamantra, ele purifica tudo, porque ele é de outra ordem, ele é de uma ordem espiritual. Então, esse Mahamantra, ele limpa o nosso coração e nos dá a possibilidade de fazer perguntas como essa, de querer escutar assuntos como esse, nos dá a possibilidade de nos interessarmos por uma vida real, que é a vida espiritual. Então, se vocês quiserem e puderem me acompanhar um pouquinho, a gente vai cantar esse mantra Hare Krishna. Deixa eu só escrever ele aqui, porque às vezes tem gente que não conhece, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vou botar outro aqui. Hare Rama, cadê Rama? Hare Rama, 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 Hare Hare. E eu acho que eu escrevi errado no final. Hare Hare. Pronto. Sente. Ó a pergunta, cantar o santo nome melhora o nosso karma? É uma ótima pergunta. Sim e não. Não, porque o objetivo do santo nome é que a gente transcenda o karma. E sim, porque dentro da conta que a gente ainda tem, quando a gente canta o santo nome, ele vai... Como que eu poderia falar? Ele vai... não é anulando, ele vai compensando para que o karma que você ainda tiver que sofrer seja relacionado à sua vida espiritual. Então, sim, é sempre positivo cantar o Mahamantra Hare Krishna, tá? Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Eu vou cantar uma voltinha, vocês podem sair, fiquem à vontade, quem tiver que ir. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu fiquei muito feliz, assim, que a gente conseguiu manter um número, né, de pessoas aqui a maior parte do tempo. Eu agradeço muito vocês me ajudarem a fazer o meu serviço devocional. E, por favor, sempre que tiverem perguntas, sugestões, mandem. Eu fico muito feliz de poder contribuir, tá? Então, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasada Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Yagyanatad karmano nyatravako yam karma bandhanaha tadartam karma kauteya mukta sangha samachara. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute os seus deveres prescritos para a satisfação dele, e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Niyatam kuru karma tvam karma jato hiya karmanaha shariraya trapichatena prasidyet akarmanaha. Execute o seu dever prescrito, pois este procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho,
não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios, que são produzidos através das chuvas. As chuvas são produzidas pela execução de yagya, sacrifício, e yagya nasce dos deveres prescritos. Karma brahmodbhavam vide brahmakshara samudbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yage pratishtitam. Atividades reguladas são prescritas nos Vedas, e os Vedas manifestam-se diretamente da suprema personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Ação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Yat swadatma ratireva syadatma tritascha manavaha atmani eva cha santuschas tasya karyam na vidyate. Mas para aquele que sente prazer no eu e utiliza a vida humana para buscar a autorrealização, satisfazendo-se apenas no eu, plenamente saciado, para este não há dever. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O homem autorrealizado não tem um propósito a cumprir no desempenho dos seus deveres prescritos. Tampouco tem ele alguma razão para não executar este trabalho. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo. Portanto, sem se apegar aos frutos das suas ações, deve-se agir por uma questão de dever, pois, trabalhando sem apego, alcança-se o Supremo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Tvam Ishwaranam Paramam Maheshwaram, Tam Devatanam Paramam Chadaivatam, Patim Patinam Paramam Parastar, Vidamadevam Bhuvanesham Na tasya karyam karanam cha vidyate, na tat samascha vyadischa drishyate, parasya shaktir vividaiva shruyate,
Swabhaviki Gyanabhala Kriyacha. O Senhor Supremo é o controlador de todos os outros controladores, e ele é o maior de todos os diversos líderes planetários. Todos estão sob o seu controle. A todas as entidades é designado um poder específico pelo Senhor Supremo. Elas próprias não são supremas. Ele é também digno de adoração por todos os semideuses, e é o supremo diretor de todos os diretores. Portanto, ele é transcendental a todas as espécies de líderes e controladores materiais, e é adorado por todos. Não há ninguém maior que ele, e ele é a causa suprema de todas as causas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Indriyasyate ragadvesho vyavastito tayornavasham agachet tauhi asya paripantino. Existem princípios que servem para regular o apego e a aversão relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle nem do apego e nem da aversão, porque eles são obstáculos no caminho da autorrealização. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare. É muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho dos outros é muito perigoso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devemos, portanto, executar em plena consciência de Krishna nossos deveres prescritos, em vez daqueles prescritos para outros. Materialmente, os deveres prescritos são impostos segundo a condição psicofísica da pessoa, sob o encanto dos modos da natureza material. Os deveres espirituais são aqueles que o mestre espiritual decreta para o serviço transcendental a Krishna. Mas quer materiais, quer espirituais, a pessoa deve ater-se a seus deveres prescritos, mesmo confrontando a morte, ao invés de imitar os deveres prescritos dos outros. Os deveres na plataforma espiritual e os deveres na plataforma os deveres na plataforma espiritual e os na plataforma material talvez sejam diferentes, mas aquele que os executa sempre faz bem em seguir a instrução autorizada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Terminamos a nossa voltinha. Muito obrigada pela presença de todos. Mandem as perguntas relacionadas ao karma, relacionadas a esses primeiros versos que nós lemos aqui do capítulo 3 do Bhagavad Gita. E vamos esperar agora se Gurudeva vai aparecer para dar uma aula lá no Vana Madhurya, no Facebook. Sempre tem tradução. E muito obrigada. Jai Shila Gurudeva. Muito grata a todos. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Gaura Premanande Hari Hari Bol.
Até quarta que vem.